Ora, o Gonçalo ainda não está, pois não? Cristina. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta reunião. Temos também presentes, embora online, dois deputados, a Sofia Canha e o Gonçalo Valente, a quem também cumprimento. Vamos dar início a esta reunião. Temos connosco o ICNF, que desde já agradeço ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente, Engenheiro Nuno Banza e Dr. Paulo Salsa, e estão aqui no âmbito de um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN, um Grupo Parlamentar do Chega e um outro requerimento apresentado pela IEL. Os primeiros diz respeito ao encerramento do canil municipal de Vila Nova de Foscoa, devido a maus tratos animais, e sobre a transição de competências para outras entidades. Para a apresentação, para início desta audição, eu vou dar a palavra aos autores dos requerimentos, pelas ordens que foram apresentados, e nessa medida tem a palavra a representante do PAN, a deputada Inês Sousa Real, que terá direito a uma intervenção até 8 minutos. Senhora deputada, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente e Vice-Presidente do ICNF, agradecendo a presença de ambos aqui. Esta audição resulta de duas circunstâncias distintas, mas em que ambas põem em causa não só o bem-estar animal, como o acompanhamento e a monitorização daquilo que são as políticas de bem-estar. Em primeiro lugar, gostaria de começar precisamente pelo caso de Foscoa, um caso que nos chocou a todos da sociedade civil, mas também aqui no Parlamento. Em 30 de maio foi feita uma operação conjunta, não só dos membros, dos médicos veterinários que integram ou integravam as equipas do ICNF, com a GNR, também a Proteção Civil, associações de proteção animal e, evidentemente, sobre o resguardo daquilo que foram os mandados judiciais que foram emitidos pelo Ministério Público. Resultou dessa mesma operação o resgate de mais de 73 animais. No entanto, o Ministério Público determinou também o encerramento imediato do espaço, tendo em conta que havia ali uma total sobrelotação, a ausência de cuidados médico-veterinários, existiam também situações de insalubridade e até animais em risco de vida e animais já cadáveres, portanto, no local, como foi o exemplo de um dos animais que foi encontrado. Na altura, sendo o canil gerido pela Junta de Freguesia, ao abrigo de um contrato de cedência, portanto, o próprio Presidente da Câmara admitiu que o espaço estava há anos sem a possibilidade de legalização, ao mesmo tempo que se encontrava supostamente em curso a construção do novo centro de recolha oficial. E aqui há duas questões que importa que, e nesse sentido a audição do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente, que sejam esclarecidas. É que em 2022 o ICNF dotou a Câmara Municipal, recebeu 220 mil euros de dinheiros públicos de todos nós e que são preciosos para, de facto, podermos conseguir ter em Portugal políticas de bem-estar animal devidamente concertadas, para pôr fim não só a uma situação de ilegalidade que existia, mas também a uma situação que não cumpria com as normas de bem-estar animal e, no entanto, até hoje a obra não se concretizou. Só que o que verificamos é que, à data da intervenção do ICNF, também não houve qualquer monitorização ou fiscalização
do que é que foi feito com aquele dinheiro. Portanto, o ICNF transfere para uma Câmara Municipal 220 mil euros e depois não faz qualquer fiscalização. E, portanto, gostaríamos de perceber que mecanismos é que foram criados durante o tempo em que o ICNF teve esta tutela para que precisamente existisse fiscalização e acompanhamento adequado da parte do ICNF, porque tantas vezes ouvimos a fiscalização que existe ao lado mais fraco da barricada, que são as associações de proteção animal que se têm substituído ao papel do Estado. Aliás, associações essas que foram fundamentais, as várias associações que intervieram neste e em tantos outros casos para acolherem os animais que o Estado não tem capacidade para acolher e que são depois elas próprias fiscalizadas pelo ICNF, mas o ICNF não foi fiscalizar a Câmara antes. E, portanto, importa perceber o que é que mediou entre 2022 a 2025 esta ação e porquê é que não houve uma articulação anterior. Depois também como é que foi feita a articulação com a Proteção Civil e as próprias associações de proteção animal que estiveram envolvidas na operação, que papel coube efetivamente ao ICNF no resgate e encaminhamento dos animais, até porque nós temos em curso iniciativas legislativas para a integração dos animais nos planos, não só a nível nacional, mas regional e municipal de proteção civil, e parece-nos que a experiência que o ICNF teve durante estes anos pode servir e pode e deve servir precisamente para esse efeito. Depois, a segunda questão que deu origem a este requerimento e que também está na gênese de requerimentos de outros partidos que temos de facto aqui hoje em discussão, prende-se com a reorganização institucional que decorreu do Decreto-Lei 63/2025 e que transferiu as competências de matéria de bem-estar animal do ICNF para a ADGAV. Esta é uma mudança profunda e, no entender do PAN, é uma mudança que nos merece críticas, porque o bem-estar animal não pode ser utilizado nem como uma bola de ping-pong ou de interesses políticos, de ora vir à direita, vai para a ADGAV, ora vir à esquerda, vai para o ICNF. Aliás, o PAN defende que deve existir uma tutela própria para ter a salvaguarda do bem-estar e saúde animal. E que não devia ser nem a ADGAV, que é para a alimentação e veterinária apenas, nem o ICNF, mas importa perceber de que forma é que se está a processar esta transição, se está a haver uma articulação com a ADGAV, se processos importantíssimos, como foi o caso de Santo Tirso, em que morreram mais de 90 animais carbonizados sem intervenção atempada das autoridades, e que, no caso, à data, a ADGAV tinha conhecimento e, portanto, e foi completamente inoperante, o que levou a que o espaço tivesse o desfecho trágico que teve. E, portanto, tendo em conta até aquilo que é o papel que o PAN tem tido e as várias denúncias que temos enviadas para o ICNF ao longo destes anos, já agora permitam-me, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, muitas delas sem resposta até hoje, importa perceber se esta transição, quer de recursos humanos, quer de processos, a formação dos trabalhadores, todo o trabalho que foi feito até de identificação dos vários espaços, porque tivemos numa conferência sobre o bem-estar animal no Porto e percebemos que houve um trabalho que foi feito relativamente àquilo que era o levantamento de todos os espaços existentes com animais, se fossem de associações, fossem de caçadores, fossem, por exemplo, de produções pecuárias, para, no caso de uma catástrofe ou incêndio, poderem saber como atuar. Precisamos de perceber se foi de facto passada toda esta informação para a ADGAV, se está a haver aqui alguma equipa que de alguma forma garanta essa transição, porque parece-nos que, para além de apurarmos responsabilidades, no caso em concreto, não só dos que já estão em curso, como é o caso de Foscoa, mas que agora está em sede judicial, importa não se perder o trabalho que foi feito até aqui. E, portanto, deixo estas duas perguntas e, Sr. Presidente, depois o tempo que me resta eu gostaria de utilizar numa próxima ronda, caso se veja alguma dúvida, porque, efetivamente, queremos perceber o que é que falhou no acompanhamento da atribuição destes 220 mil euros, se houve ou não alguma fiscalização por parte do ICNF e se acham normal que efetivamente sejam atribuídos 220 mil euros, nada é construído e depois temos uma circunstância completamente, peço desculpa pela expressão, anormal no sentido de não ser aquilo que deveria de ser a regra num canil municipal, e depois, por outro lado, também, como é que, sabendo que este canil estava há muitos anos em situação ilegal, porque é que não foi determinada a suspensão previamente, assim que tiveram conhecimento que não estava legalizado, e como é que atribuem até a uma entidade que não está legalizada esta mesma verba. Depois, por outro lado, em relação à transição de competências, como é que está a ser então organizada esta mesma passagem e também que avaliação, e tendo em conta que estamos já em setembro e mais uma vez não saíram os avisos, todos os anos há esta dificuldade de conseguir articular com o Governo que os avisos saiam atempadamente, e já tivemos a Sra. Diretora da ADGAV a dizer que em 2026 vai sair no início do ano, se efetivamente isto prejudica os processos e que, de alguma forma, lições em relação à questão dos próprios avisos podem ser retiradas daquela que foi a vossa experiência.
Muito obrigado, Senhora Deputada. E para responder terá até 8 minutos o Senhor Presidente do ICNF, Engenheiro Nuno Banza. Faz favor. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que estamos aqui. Se o Sr. Presidente me permitir, e uma vez que é uma matéria que era acompanhada pelo meu colega Paulo Salso, eu dou agora uma nota breve e depois pedir-lhe a ele para entrar em detalhe sobre algumas das questões que a Sra. Deputada Inês Sousa Real colocou. Se não vir inconveniente, era o que faríamos. E, portanto, eu diria apenas que sobre o processo de Vila Nova de Foscoa, o ICNF foi chamado a intervir pela Guarda Nacional Republicana numa iniciativa liderada pela Guarda Nacional Republicana, determinada pela autoridade judiciária. E fez aquilo que fazia na generalidade das circunstâncias em que lhe era pedido a sua intervenção, fez acompanhar os militares da Guarda por uma equipa do ICNF na área do bem-estar dos animais de companhia. Fomos informados de que, sobre o processo em concreto, no qual nós não temos intervenção direta, o Ministério Público proferiu despacho de colocação do processo em segredo de justiça. E, portanto, sobre o processo em concreto, estamos impossibilitados de fazer quaisquer outras considerações. Podemos apenas dizer que dessa visita foi elaborado um relatório pelos técnicos do Instituto que acompanharam o ICNF. Esse relatório foi junto aos autos no processo principal, no processo que se encontra a decorrer, e, portanto, sobre o caso concreto, nós não podemos dizer mais nada. Sobre as outras questões que a senhora deputada colocou, sim, claramente podemos dizer, e eu pedi ao Paulo que pudesse dar nota no caso de Foscoa, e depois sobre a transferência de competências eu volto ao... Muito obrigado. Faz favor, Dr. Paulo. Muito obrigado, Sr. Presidente, com a sua autorização, cumprimentar todos os deputados e as deputadas. Muito obrigado pelo convite. Enfim, começando a responder já diretamente à senhora deputada Inês Sousa Real, dar-lhe nota que, obviamente, o ICNF não podia fazer nenhum tipo de fiscalização antes de saber aquilo que depois publicamente veio a ser sabido, porque nós não tínhamos conhecimento do alojamento ilegal. Em 2022 foi feito, quando nós recebemos a competência, portanto, entre 2021 e 2022, quando nós recebemos a competência relativamente aos animais de companhia, os nossos serviços regionais verificaram junto de todos os municípios e de todos os médicos veterinários municipais e, portanto, quando interpelado, na altura, o senhor médico veterinário municipal, o Dr. Alexandre Boto, o mesmo afirmou que o município de Foscoa não tinha nenhum centro de recolha oficial e, portanto, não tinha nenhum alojamento para animais errantes. Portanto, se nós contactamos o município e nos é dito que não existe, nós não exercemos nenhum tipo de fiscalização. Aquilo que lhe posso dizer relativamente à questão do plano de fiscalização é que o ICNF, desde 2022, efetuou 1.598 controlos de alojamento de animais de companhia, incluindo os centros de recolha oficial. E, portanto, enfim, compreenderá que não seria mais um ou menos um que nós não faríamos. Nós contactámos os médicos veterinários municipais e foi-nos dito que em Foscoa não havia nenhum centro de recolha oficial, nem nenhum tipo de alojamento. Portanto, nós não fizemos as fiscalizações nem os controlos que fizemos ao longo destes anos que tivemos a competência. Depois, sobre a questão do controle de dinheiros públicos e sobre os apoios que foram dados para a construção dos centros de recolha oficial. Dar nota de que, quando o ICNF recebeu estas competências e começou a lançar os avisos nos termos em que as diversas leis do Orçamento de Estado assim impunha, nós, efetivamente, no ano 2022, recebemos 19 candidaturas para construções de centros de recolha oficial e 36 candidaturas para modernizações e ampliações.
Isto num investimento total de cerca de 4 milhões de euros, só para o ano 2022, para as construções e modernizações. Interessa dar nota de que aquilo que consta naquilo que eram os avisos era a construção ou a efetuação das obras no prazo máximo de 1 ano após a aceitação do termo de aceitação. E, obviamente, nós, durante esse tempo, fazemos notificações às entidades, perguntamos como é que estão a decorrer os processos e, como foi o caso do município de Vila Nova de Foscoa, foi feito um pedido de prorrogação, portanto, para a execução da candidatura no dia 2 de fevereiro de 2023 e já um segundo pedido de prorrogação no dia 13 de janeiro de 2025. Foi-lhe concedida a autorização, atendendo aos argumentos apresentados pelo município, e que eu posso dar 2 ou 3 exemplos, um que se prendia com o valor do investimento que ia ser feito face àquilo que tinha sido pago pelo ICNF, havia uma decalagem muito grande, estávamos a falar de qualquer coisa como, eu peço desculpa se me enganar no número, mas era um investimento à volta dos 700, 600 mil euros, e o ICNF tinha apenas comparticipado com 200, e portanto havia essa necessidade ainda de ir buscar a verba remanescente, depois com questões relacionadas com os projetos de especialidades para dar cumprimento à legislação que regula a questão dos alojamentos, das celas, dos tamanhos, das dimensões e, por fim, questões relacionadas com contratação pública. Tudo isto foi nos pedidos junto de documentação anexa em que se conseguia perceber a maturidade do estado da evolução do processo e, portanto, não era do interesse do ICNF, e penso eu que também do Estado português, em estar a reaver dinheiro e depois criar uma situação muito pior, que era não haver um centro de recolha oficial no município de Vila Nova de Foscoa. E, portanto, as prorrogações foram concedidas e, neste momento, há uma prorrogação em vigor até ao dia 31 de dezembro de 2025. Depois a senhora deputada pergunta-nos se nós, uma entidade que não estava legalizada, o município de Vila Nova de Foscoa, é que é a entidade que concorreu. Não há aqui nenhuma entidade que não esteja legalizada. Merece-nos todo, enfim, não temos nenhuma questão relacionada com isso e, portanto, aceitámos as candidaturas e fizemos aquilo que sempre fizemos. Analisamos, se as candidaturas estiverem com toda a documentação necessária e que é exigida no âmbito dos avisos, assim efetuamos os pagamentos. E dar nota deste ponto que me parece muito importante. Por norma, os apoios são pagos só quando existe apresentação de despesa e muitas vezes existem reclamações relativamente aos organismos da administração pública que atrasam os pagamentos. Nós aqui invertemos até um bocadinho a questão que era, não, ok, é uma entidade pública, é idónea, não nos oferece qualquer dúvida e pagamos sempre, não é só a questão do município de Foscoa, pagamos sempre este tipo de apoios como adiantamento exatamente para não haver sequer esse tipo de queixas. E, portanto, enfim, é aquilo que neste momento e relativamente às questões que colocou eu posso dizer sobre a transferência de competências. Temos ali 2 minutos. Faz favor, Sr. Presidente. Não terá 2 minutos porque havia 2 minutos iniciais da sua intervenção, mas terá ainda cerca de 1 minuto. A senhora deputada fez aqui uma outra questão que era importante nós podermos responder, que tem a ver com a transferência de competências. Aquilo que nós fizemos quando recebemos as competências em 2021, março de 2021, foi proceder ao recrutamento de um conjunto de pessoas e dotar as equipas, como certamente saberão, o ICNF está regionalizado e, portanto, em direções regionais, e aquilo que foi a nossa estratégia foi apostar na capacitação das direções regionais para poderem essas direções regionais desenvolver as atividades que depois, não só estas da fiscalização dos alojamentos, mas outras que também desenvolvemos, reservando para os serviços centrais outros trabalhos, como, por exemplo, os trabalhos que fizemos com o Síndrome de Noé ou o Plano de Animais Errantes, outros trabalhos de cariz mais nacional. Aquilo que fizemos agora, quando foi determinada a transferência de competências, foi passar tudo aquilo que tinha sido a capacidade criada no ICNF para gerir as matérias relacionadas com os animais de companhia, disponibilizámos tudo à DGAV. As pessoas, todas as pessoas contratadas, devo dizer que na altura nós fomos autorizados a contratar 20 médicos veterinários, na verdade não conseguimos contratar 20, só conseguimos contratar 19,
e desses 19, fruto da dinâmica dos trabalhadores da administração pública, o ICNF em 2025 já só tinha no seu mapa pessoal 16 médicos veterinários e foram esses 16 médicos veterinários que foram transferidos integralmente para a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Com os médicos veterinários foi tudo o resto. O seu equipamento de proteção individual, as suas malas de médico-veterinárias, todo o equipamento que tinha sido adquirido, leitores de chip, todo o equipamento que nós tínhamos adquirido para o trabalho do dia-a-dia dos médicos veterinários no que ao bem-estar dos animais de companhia diz respeito, foi integralmente transferido. Assim como toda a informação, todos os processos empreendidos no ICNF, nós temos todos os processos desmaterializados e num sistema de informação, disponibilizámos toda a informação e todos os processos que conduzimos entre novembro de 2021, que foi quando iniciámos a atividade, porque apesar da transferência de competências ocorrer em março de 2021, só no final do ano é que foi possível concretizar a contratação dos médicos veterinários e, portanto, a atividade do Instituto iniciou-se próximo do final do ano, nestas matérias, próximo do final do ano de 2021, até ao momento transferimos tudo aquilo que tinha sido, que estava em uso no ICNF para a Algarve. Desculpe, Sr. Presidente. Muito obrigado. E agora vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido de Chega, porque entregou também um requerimento a propósito do encerramento do Canil Municipal de Foz de Coa. Para tal, tem... Peço desculpa, Sr. Presidente, não queria interromper. Era só para corrigir uma coisa. Eu não disse que a Câmara Municipal estava ilegal. Eu estava-me a referir ao alojamento. É uma interpelação à mesa, Sr. Deputado. Eu só estava... Sr. Deputado, eu pedi desculpa, mas tendo em conta que foi mal entendido, que eu estava a dizer que a Câmara estava ilegal, Pronto, eu só estava a clarificar eu peço imensa desculpa, mas... que o alojamento é que estava, era só já para que não restassem percebemos, dúvidas. o Sr. Presidente do ICNF também já percebeu, teremos a oportunidade numa segunda ronda de corrigir algumas, eventualmente, incorreções que possam ter ocorrido. Mas seria grave da minha parte estar a dizer que uma Câmara estava ilegal e por isso é que eu quis corrigir e acho que o Sr. Deputado, percebendo agora a minha interpelação, compreende perfeitamente. Sr. Deputado, faça favor. Sr. Presidente, peço a palavra para uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, por favor. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não é preciso explicar-lhe, assim, Sr. Presidente está a dirigir os trabalhos, que para um deputado abrir o microfone e começar a fazer do uso da sua palavra, tem que indicar qual é a figura regimental que está a utilizar. Tanto o Sr. Presidente como a Sra. Deputada estão há muitos mais anos nesta casa e, com certeza, terão um conhecimento muito mais aprofundado do regimento do que eu próprio, que estou aqui eleito desde 2022. Agora, Sr. Presidente, o que eu não posso aceitar é que um deputado abra o microfone e comece a dialogar com a entidade que nos está aqui a visitar hoje, utilizando da palavra, tendo já esgotado o seu tempo e utilizando de uma figura não regimental e que não está sob a jurisdição, digamos assim, do nosso regimento da Assembleia da República. O Partido Chega é o líder da oposição, mas é também um partido regimentalista e institucionalista. E, portanto, para o bom funcionamento da Casa da Democracia, eu reitero que o Sr. Presidente deve utilizar do cumprimento estrito do nosso regimento. E deve a isso obrigar todos os senhores deputados. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E agora, se me permitem, vou dar a palavra. Eu estava no uso da palavra e estava a dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, para a apresentação do seu requerimento e para as questões que entender por convenientes. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e também, obviamente, aqui o Dr. Nuno Banza e o Dr. Paulo Salsa. Muito obrigada pelos esclarecimentos que já nos deram. No entanto, eu julgo que persistem dúvidas. Relativamente à apresentação do requerimento, ele é simples, tem a ver com a ação que houve conjunta entre GNR, ICNF e o IRA, no canil de Vila Nova de Foz de Coa.
de onde foram retirados estes 70 animais vítimas de maus tratos. E queria começar por agradecer, obviamente, a todas as associações que os puderam receber, porque, uma vez mais, o Estado não tinha condições para o fazer. Há aqui várias responsabilidades, parece-me, partilhadas. E há uma responsabilidade evidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa, há uma responsabilidade evidente por parte da Médica Veterinária Municipal, que me parece ter incumprido todos os seus deveres deontológicos que lhe estão cometidos, e também uma eventual responsabilidade da parte do ICNF, e era essa que hoje gostaríamos aqui de esclarecer. E, portanto, estamos perante um canil ilegal, um município que recebeu verbas do ICNF para a construção de um canil que ainda não construiu, ou um centro de recolha oficial, e, uma vez mais, uma médica veterinária municipal, a autoridade sanitária, que claramente não tem condições para o exercício das suas funções. E, portanto, é preciso perceber se da parte do ICNF houve ou não o olhar sobre estas circunstâncias. Aqui o Dr. Paulo Salsa já tinha referido que em 2022 sabiam que não havia centro de recolha oficial. O que eu compreendo, porém, sabe certamente que a lei obriga a que os municípios tenham um centro de recolha oficial, assim como obriga a que façam a recolha dos animais errantes ou vítimas de maus tratos nos seus municípios. E, portanto, desde logo fica a questão, o que é que o ICNF achou que o canil de Vila Nova, que o município de Vila Nova de Foscoa estaria ou não a fazer com os animais. Depois, há uma questão que também nos parece pertinente relativamente à questão em específico do valor que foi atribuído e que já foi aqui falado. Mas estes documentos ou esta informação que o ICNF aparentemente retinha para a atribuição ou não dos valores e mais para a prorrogação dos prazos que foram deferidos, eu pergunto-me se ninguém se lembrou de ir ver realmente o que é que estava a acontecer naquele município. E nós temos um relatório que, felizmente, a Lei 27 de 2016 obriga a que exista todos os anos, em que os municípios devem relatar à entidade competente, que na altura era o ICNF, exatamente o número de recolhas, adoções, esterilizações, eutanásias que fez. E, efetivamente, dos últimos 4 anos, suscitam as maiores dúvidas sobre o trabalho de Vila Nova de Foscoa. Ora, em 2021... 0 dados, porque eles acharam que não valia a pena dizer nada. Em 2022, eles declararam 2 recolhas, 0 adoções, 2 esterilizações. Em 2023, declararam 10 recolhas, 0 adoções, 3 esterilizações, 1 eutanásia. Em 2024, 0 dados sobre recolhas, sobre adoções e sobre eutanásias. E, portanto, eu acho que estes dados deixam absolutamente evidente que alguma coisa não está certa neste município. E, desde logo, das duas uma, eles declararam a recolha de 12 animais, mas tinham 70 ou mais. Ninguém se questionou sobre o que é que eles estavam a fazer aos animais recolhidos. A forma como os animais estavam tratados, manifestamente isto não eram animais que tinham sido recolhidos antes, porque eles não iam sobreviver sequer. Aliás, houve alguns que não sobreviveram mesmo depois de ter sido resgatados. Portanto, alguma coisa estava muito errada. Isto deixa-nos ainda mais preocupações, porque no último relatório, 69 municípios não disseram nada ao ICNF sobre os dados. Portanto, há 69 municípios, nós não fazemos a mínima ideia se eles estão a recolher, se eles estão a esterilizar, se eles estão a eutanasiar, o que é que eles estão a fazer. E, efetivamente, parece-me que é da maior importância e eu gostava de saber o que é que o ICNF fez sobre isso. Ou se a única coisa que fazia era recolher dados, fazer um relatório, mandar para a Comunicação Social e para a Assembleia da República e depois não ligar minimamente àquilo que estava a acontecer. E, para além disso, há municípios, vários daqueles que nunca comunicaram nada, que estão a receber verbas, ou seja, Foscoa não foi o único município. Nós temos a Moita, que não respondeu a nada e que recebeu 11.900 euros, temos o município de Nazaré, não respondeu a nada, recebeu 85.000 euros, mas o que é que estes municípios estão a fazer com o dinheiro? Isto é importante saber da efetividade das políticas de bem-estar, e se nós queremos ter uma população controlada, nós temos que ir além do que aquilo que a lei diz. Ora, a lei obriga, os municípios têm que ter médico veterinário municipal, muitos não têm. A lei obriga que os municípios têm que ter centros de recolha oficial, muitos não têm. A lei obriga que os municípios tenham de ter programas de sede, muitos não têm. E, portanto, há um conjunto de coisas que estão na lei que não estão a ser cumpridas. Mas depois há sempre quem venha dizer que então as políticas não estão a funcionar, temos que retroceder, temos que voltar a falar de debates e por aí adiante. E, portanto, é fundamental nós percebermos aqui o que é que o ICNF fez ou não fez. É evidente que não somos alheios ao facto de que isto era um executivo municipal que tem competências próprias que estão na lei, um executivo que, por acaso, há 4 mandatos era
do PSD e que até agora eu ainda não ouvi nada sobre o assunto e que gostava realmente de perceber se revêem nestas práticas e que espero que não existam mais pelo país, apesar de, infelizmente, devem existir. E, efetivamente, o que é que foi, durante o período em que o ICNF teve esta matéria consigo, qual é que foi a sua função, quais é que foram as ações que tomou, no sentido de perceber que municípios não estavam a cumprir, de como é que os interpelou ou não interpelou para o cumprimento e outro tipo de situações, porque, efetivamente, quando nós temos o próprio Estado a cometer maus tratos contra animais, então está tudo errado. Está tudo errado. É absolutamente impensável que quem tem a competência de fiscalizar seja o primeiro a cometer esses maus tratos. E, portanto, acho que o ICNF aqui, enquanto entidade competente à data, tinha uma obrigação acrescida que eu agora gostaria de ouvir da parte dos senhores representantes do ICNF relativamente a esta matéria. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. E dou a palavra ao Dr. Paulo Salsa para responder. Faz favor, Sr. Deputado, tem até 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, cumprimentá-la agora individualmente, dar-lhe nota que eu, se calhar, vou-me repetir um bocadinho naquilo que foi a minha resposta à Senhora Deputada Inês Sousa Real, e o ICNF começou por fazer diligências, mal recebeu a competência, que foi tentar perceber onde existiam centros de recolha oficial ou não. Foi-nos dito pelo médico veterinário à altura de Vila Nova de Foz de Coa, que já não é o mesmo, Dr. Alexandre Boto, que não havia nenhum centro de recolha oficial. E depois deixe-me dar-lhe nota relativamente àquilo que o ICNF fazia, relativamente àquilo que eram as diversas insistências, e eu tenho todo o gosto em fazer chegar a esta Assembleia os inúmeros pedidos de contacto, reuniões que fazíamos com os municípios, sensibilizando-os para a necessidade de responderem aos relatórios, e muitos deles não respondiam. Ora, o ICNF não tem a competência nem consegue obrigar a responder quem não quer responder. Relativamente à questão de ligar isso com a questão dos avisos, parece-me a mim que estamos a falar de coisas relativamente diferentes, no sentido em que aquilo que são as regras definidas nos avisos não obrigam à apresentação ou envio de dados relativamente àquilo que são os relatórios nesses domínios. Eventualmente poderá ser uma boa sugestão agora para o organismo que sucede ao ICNF em lançar os avisos e incorporar isso como uma obrigação, limitando a possibilidade ou não desses municípios receberem se não reportarem os dados. E, portanto, e dar nota ainda, que me parece importante também, que o ICNF organizou e deu formação relativamente a uma pós-graduação a todos os médicos veterinários municipais, que foi um protocolo que nós fizemos com o ICBAS, onde tivemos diversos municípios, exatamente para sensibilizar a necessidade deste tipo de informação, para que efetivamente a política pública que possa ser daí emanada tivesse dados realistas e que não houvesse omissão de dados relativamente àquilo que são a realidade de todos os municípios portugueses. E, portanto, fizemos mesmo muito, fizemos diversas insistências. Agora, mais do que isto, não consigo ver o que é que poderíamos ter feito. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente me permitir, só para complementar aqui e dar uma outra nota, que, percebendo naturalmente a pergunta da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, gostava de acrescentar uma coisa. Nós fizemos algo que nunca tinha sido feito em Portugal. Nós fizemos um levantamento de todos os alojamentos, quer os legais, quer os ilegais, aqueles que não estavam registados, tendo presente a extraordinária preocupação que nos colocava a ocorrência de Santo Tirso, para que nos teatros de operações em combate a incêndios não se voltasse a repetir o desconhecimento da existência de abrigos ou de alojamentos nas manobras de combate aos incêndios. E fizemos uma identificação global. Devo dizer-lhe também que essa fonte não foi apenas, e é importante que se perceba, a nossa preocupação principal foi fornecer à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, onde também temos intervenção no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, foi fornecer informação para evitar que voltasse a ocorrer
a circunstância que ocorreu no caso de Santo Tirso, em que não era conhecida a existência, não era conhecida e não estava sinalizada a existência daquele alojamento ilegal. E, portanto, não foi possível em tempo tomar as medidas necessárias para salvar aqueles animais. A nossa preocupação principal foi precisamente fazer esse levantamento. Mas não vos vou mentir, usámos também essa lista e essa identificação que fizemos com recurso à interação não só com os municípios, mas também com as autoridades policiais, que nos forneceram muitas localizações de abrigos sem licenciamento, e usámos essa informação para este plano anual de controle que iniciámos de modo próprio, de fiscalização, que neste período fiscalizou mais de 1.500, fez mais de 1.500 ações de fiscalização neste período. E, portanto, também para lhe dar esta nota, que além da circunstância, vamos ver, fizemos o máximo que conseguimos, Sra. Deputada, e eu penso que estamos a ser muito honestos quando estamos a dizer isto. Com os recursos que tínhamos, com a informação, com o conhecimento que tínhamos, fizemos, e com a situação que encontramos quando recebemos esta competência, fizemos o máximo que conseguimos. E tivemos sempre a preocupação de não ter uma perspectiva estritamente legalista, porque os animais não têm culpa se estão num abrigo legal ou ilegal. Tivemos sempre a preocupação de não ter uma visão estritamente legalista, e enquanto não conseguíamos encontrar uma forma de trazer esses abrigos, esses alojamentos para o cumprimento da lei, tivemos a preocupação de imediato de integrarmos o sistema de gestão integrada de fogos rurais a informação da sua existência para prevenir eventuais situações que pudessem vir a ocorrer no seguimento de Santo Tirso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho indicação de que o Partido Chega quer usar os seus 8 minutos iniciais. Tem mais de 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só aqui para um esclarecimento adicional, só para ver se eu compreendi bem a situação. Portanto, vocês chegaram e colocaram a questão a todos os municípios se tinham ou não tinham centros de recolha. Tudo bem. Vocês receberam a informação que este município não tinha centro de recolha. Mas também receberam no mesmo ano a informação de que este município tinha procedido a 2 recolhas e a 2 esterilizações. E eu pergunto, então, mas não contactaram novamente o município no sentido de perceber onde é que estão estes 2 cães, ou gatos, não sei, onde é que foram feitas estas esterilizações, como é que isto foi resolvido? No ano seguinte, há mais informação de 10 animais terem sido recolhidos. Novamente, onde é que este município colocou estes animais que tinham sido recolhidos? Eu bem sei que eles podiam ter ido para uma associação, podia ter sido um protocolo, qualquer coisa, mas nós não temos informação que nada disso existisse. E, portanto, era importante nós sabermos se o ICNF, perante esta informação, se fez ou não fez alguma coisa relativamente a isso. E depois, também é importante aqui perceber se o ICNF tinha ou não tinha um plano de controle dos alojamentos. E aqui, quando digo os alojamentos, é mesmo os centros de recolha oficial, ou não estando numa situação de legalidade, mas que ainda assim se conheça que são os ditos canis municipais. E se havia ou não havia este plano de controles, e quais é que foram as conclusões que vocês tiraram, se realmente fizeram algum tipo de visita, de inspeção, de fiscalização, o que quer que seja. Depois, eu gostava também de aproveitar para perguntar, porque estava a dizer que uma coisa são os apoios, outra coisa são as políticas que efetivamente os municípios estão a praticar. Eu compreendo isso. O que eu estou a dizer é que são apoios, que são dinheiros públicos, que são dados e que tem que haver um controle sobre aquilo que está a acontecer ou não. Nomeadamente, há apoios específicos para esterilizações. Alguém verifica se as esterilizações estão efetivamente a acontecer? Alguém verifica se aqueles municípios estão munidos de um gabinete médico-veterinário onde consiga fazer essas operações? Ou, se não tendo, se estão protocolados com alguma outra instituição? E, portanto, são tudo dúvidas que nós achamos pertinentes, que gostávamos de ver esclarecidas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda aqui... Já esgotou o seu tempo, lamento. E vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes para a apresentação de um outro requerimento sobre outro tema, sobre outra matéria, mas faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de começar a minha intervenção, e pedia que o tempo não fosse contabilizado, fazia só uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, só para clarificar aqui um ponto sobre a metodologia que estamos a seguir. Se é possível, porque pelo menos houve este precedente, pergunta-resposta. Muito bem. É possível, sim, e eu tenho que pedir aqui desculpa à deputada Inês Sousa Real,
porque ela ainda não tinha esgotado o seu tempo, eu não me apercebi, e aí, se a senhora deputada Inês Sousa Real tem referido isso, tínhamos evitado o incidente. E gostaria que todos os deputados ajudassem a cumprir o regimento e fossem unânimes nas várias apreciações e não sempre... Eu peço imensa desculpa, senhora deputada Inês Sousa Real, porque não tinha esgotado de facto o seu tempo. Senhor Presidente, eu peço desculpa, é uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Eu não interrompi há pouco por respeito e consideração ao Senhor Presidente e Vice-Presidente do ICNF, mas eu estava efetivamente a fazer uma interpelação à mesa, por um lado, porque fica a ata registada aquilo que nós dizemos, e por outro, eu ainda tinha tempo, inclusive para pedir esclarecimentos, porque só utilizei 7 minutos dos 8 minutos que tinha. E, portanto, por uma questão de educação e de respeito, sobretudo pelos nossos convidados, eu não entrei aqui em bate-boca com o Sr. Deputado, nem com o Sr. Deputado, nem com o Sr. Presidente, mas eu tenho tanto direito a exercer o gasto do meu tempo quanto têm os outros senhores deputados. Sr. Presidente, peço também a palavra para uma interpelação à mesa. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu peço desculpa por, de facto, eu não me apercebi que ainda tinha tempo. Faça favor, Sr. Presidente, peço também a palavra para uma interpelação à mesa Faça sobre favor, a condução dos trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, há pouco, durante a intervenção da Sra. Deputada Única, de facto, ela indicou que iria guardar tempo para uma réplica, porque na grelha de tempos desta audição está, de facto, indicado, e quem teve alguma atenção aos documentos distribuídos poderá ter visto que estava indicado que era o modelo de pergunta-resposta, mas o que é facto é que a Sra. Deputada não guardou esse tempo e, por isso, é que os serviços da Comissão retiraram o seu tempo. Agora, eu não tenho culpa que a Sra. Deputada não esteja atenta ao tempo e que não tenha sabido, na altura própria, indicar que não tenha... Sr. Deputado, Sr. Deputado, estou a falar. Eu peço imensa desculpa. Sim, tem razão. Eu peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. O senhor fez uma interpelação à mesa, agradeço que o faça. A interpelação é para mim e assumirei no seu todo. Vou fazer, Sr. Presidente. É para, de facto, sublinhar que, no meu entender e no entender do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Presidente não tem a mínima necessidade de estar a pedir desculpa à deputada Única, porque a condução da mesa esteve muito bem. O que acontece é que a Sra. Deputada Única esgotou o seu tempo e começou a falar sem ter direito a isso. Por isso é que a mesa retirou o tempo e voltou a zeros. Agora, o Chega, tendo na sua intervenção percebido que por lapso o tempo tinha sido também colocado a zeros, comunicou que queria utilizar o restante do tempo para a réplica, porque estava indicado na grelha de tempos que era modelo pergunta e resposta. Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Se tenho pedido desculpa ou não, é a mim que me cabe, porque sou eu que entendo se cometi ou não cometi um lapso. Na verdade, depois do senhor deputado ter feito uma interpelação à mesa, eu interpelei os serviços, que me disseram que a senhora deputada Única tinha feito 7 minutos e 8 segundos. Ora, na verdade, eu não estive bem ao não lhe dar a palavra. E por esse facto estou-lhe a pedir desculpa à senhora deputada, como o pediria a si se tivesse necessidade disso. Não o fiz, por isso espero que a senhora deputada me desculpe, porque eu não estive bem ou tê-la interrompido. Senhor deputado Mário Mourinho Lopes, esclarecido que está, é pergunta e resposta, terá 8 minutos no todo ou em parte, como queira usar. Faz favor. Muito bem, obrigado pelo esclarecimento, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados e cumprimento também o Dr. Nuno Banza, Presidente do Conselho Diretivo, e o Dr. Paulo Salsa. Eu creio que justifica deixar aqui claro que a minha intervenção não é de todo pessoal, é uma intervenção institucional sobre o funcionamento do ICNF. Portanto, não visa Vossas Excelências em particular, visa aquilo que tem sido o legado do ICNF. É que nós ouvimos queixas recorrentemente sobre o funcionamento do Estado no geral, mas de algumas instituições em particular, e duas delas que são sempre as mesmas, e são sempre visadas, é a APA e o ICNF. É uma preocupação diária dos agricultores, é uma preocupação diária dos produtores florestais, das comunidades piscatórias e denunciam aqui claramente, chamemos-lhe, inoperâncias do ICNF. E essas inoperâncias preocupam-nos, naturalmente, porque os agricultores são, é bom recordar,
os maiores gestores florestais deste país. Se nós hoje em dia temos tantos incêndios, é porque muitos terrenos foram votados ao abandono, acumulam agora matéria combustível, e matéria combustível, depois sabemos o que é que lhe acontece, arde num desses infortúnios que todos os anos acontecem. Eu vou também ler uma passagem que me parece relevante, é uma citação, isto não é meu, e depois identificá-la-ei. Diz assim: o principal interesse do ICNF, por vezes executado de forma cega e discricionária, é a conservação da natureza. Mas o ICNF não manda no país. O grande problema está na intransigência do ICNF, quase sempre discricionária e sem fundamento técnico contra projetos renováveis, e na APA, quando transforma pareceres não vinculativos do ICNF num direito de veto, normalmente exercido por um técnico. Eu estou a citar o ex-secretário de Estado da Energia, João Galamba, que foi ex-secretário de Estado, ministro no último governo e secretário de Estado no governo anterior. E, portanto, estamos a falar de alguém com responsabilidades, altas responsabilidades políticas, que emana muito daquilo que o ICNF e a APA têm de cumprir. É o governo que é um órgão eleito, legitimado para tomar decisões que zelam pelo interesse público e, portanto, depois compete às agências do Estado executar essas decisões, naturalmente, zelando pelo cumprimento da lei e, portanto, isso tem de estar sempre salvaguardado. E eu, na intervenção anterior, em resposta aqui à senhora deputada Inês Sousa Real, eu creio que, não me recordo quem disse, mas creio que uma das citações foi esta, e perdoa-me se não estou a citar exatamente como ela foi dita, mas eu escutei algo como não era do interesse do ICNF e penso que também do Estado português. Ora, eu diria que é preciso inverter completamente este racional. O que deve presidir as decisões do ICNF é o interesse público e não o interesse da própria instituição, até porque não deve ter esse interesse mais que vá para lá daquilo que está espelhado na lei e que confere a sua missão. E, portanto, nós chamamos aqui o ICNF e chamamos aqui a APA por respeito a estas instituições, porque, de facto, são relevantes para a preservação da natureza e do ambiente, sem dúvida alguma, cumprem um papel muito importante, mas não podem servir para a cristalização do progresso, que, no fundo, é um pouco aquilo que nós vamos observando de acordo com os testemunhos que nos vão chegando. E o que nós queremos perceber, fundamentalmente, é se esses atrasos, essa morosidade, esses vetos resultam de falta de recursos do ICNF, ou em parte de falta de recursos do ICNF, ou se existirá aqui alguma, eu não lhe quero chamar agenda própria nem estado de espírito, mas é preciso compreender como é que muitas vezes um parecer que é, de certa forma, apresentado como um parecer técnico parece ter tanta carga ideológica ou política por trás, quando não é isto que se espera de uma agência do Estado como o ICNF. Eu vou dar aqui alguns exemplos que eu creio que são paradigmáticos daquilo que estamos aqui a falar. Em campanha eleitoral, tive a oportunidade de visitar no concelho de Arouca um terreno que tem um projeto, enfim, está a tentar aprovar o projeto para a construção de cerca de 200 fogos. Eu creio que é do interesse público que haja mais construção, e todos estaremos de acordo, mais construção para a habitação em Portugal. Esse projeto estava suspenso há 1 ano e 2, 3 meses, não me ocorre bem a data, mas era mais de 1 ano, porque estavam lá 3 sobreiros e o promotor do projeto já tinha pedido autorização para o abate, para o transplante, para a replantação em triplo, em quádruplo desses sobreiros, sendo que aguardava pacientemente, desesperadamente, porque enquanto aguarda tem custos, pelo parecer do ICNF. Eu creio que Vossas Excelências compreenderão que isto é um bloqueio ao progresso do país, não é apenas um parecer que não foi emitido pela ICNF, é de facto um bloqueio. Um outro exemplo, este, enfim, mais tangencial à APA do que ao ICNF, mas pelo absurdo da situação eu tenho de o partilhar com os senhores deputados e com todos que nos possam estar a ouvir. Na Ria de Aveiro, na produção de bivalves, numa visita que lá fizemos, a empresa que explorava a Ria disse que tinha muita dificuldade em contratar mulheres para trabalhar ali. Porquê? Porque não tinha tido autorização para colocar casas de banho portáteis, não estamos a falar de casas de banho, alvenaria, tijolos, estamos a falar de casas de banho portáteis, onde as mulheres pudessem ter algum recato, enfim, na muda de roupa, na ida até à casa de banho, porque, creio que será escusado dizer, enfim, os homens têm alguma facilidade adicional nisso. E isto é um limite
é de facto aqui um bloqueio até à própria operação, não apenas da empresa, mas à possibilidade de haver igualdade na contratação de trabalhadores. Portanto, isto é caricato, seria só cómico se não fosse também trágico. E também temos outro exemplo, este aqui, enfim, com um impacto maior, que tem que ver com um exemplo amplamente discutido e que, na verdade, cruza com as declarações do ex-secretário de Estado, João Galamba, sobre a instalação do parque eólico. A fazer fé nas afirmações do ex-secretário de Estado, e essa informação de que dispomos, houve um parecer que dependeu de um outro parecer, um parecer da APA, que dependeu de um parecer do ICNF, de um parecer vinculativo do ICNF, que inicialmente não se opuseram às condições da instalação deste parque eólico, mas que depois acabaram por vetar essa mesma instalação, bloqueando aqui uma vez mais um progresso que tem interesse público, um projeto que tem interesse público, porque, enfim, maiormente tem que ver com a transição energética, com energias renováveis, com independência energética, uma vez mais, não pondo em causa a natureza e a biodiversidade e tudo isso que deve ser acautelado, mas, obviamente, tem de haver aqui algum equilíbrio. E, finalmente, também num projeto, mas neste não de painéis solares, mas de central eólica, em que, uma vez mais, a fazer fé na justiça, a fazer fé na notícia, que foi veiculada, neste caso, pelo Expresso, e peço que corrijam se não for verdade, o ICNF exige formação de ornitólogos. Ora, eu creio que, enfim, não direi todos, mas muitos de nós concordarão que não é responsabilidade de uma empresa que vai instalar um parque eólico e um parque solar ter de fazer formação de ornitólogos. Até poderíamos compreender ter de os contratar para zelar pela área envolvente e pela biodiversidade, enfim, e pelas aves migratórias que por ali possam passar. Não creio que seja competência da empresa exigir a formação de ornitólogos. Podíamos falar também sobre a questão dos javalis. Eu tinha uma pergunta algo retórica para fazer, que é, na Serra da Rábida, nos montes transmontanos, nas planícies do Alentejo, quem são hoje em dia os predadores naturais dos javalis? Eu confesso que não os conheço, lobos solitários, enfim, matilhas de lobo já não existiam, ou seja, são apenas os caçadores. Se os caçadores têm uma enorme dificuldade em ter licenças para poder operar, então o que fazer relativamente ao descontrolo da evolução da espécie. Enfim, teria mais perguntas, mas excedi o meu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder tem a palavra o Sr. Engenheiro Nuno Banza, Presidente da CNF. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tinha muita coisa para dizer. Não vou seguramente conseguir fazê-lo em 8 minutos. Peço desculpa. É seguramente uma dificuldade minha, mas terei depois a oportunidade de partilhar mais informação, porque eu acho que é muito importante, e eu quero começar por agradecer a oportunidade. E vou começar pelo fim. O Sr. Deputado fez referência a uma notícia sobre formação de ornitologia. Uma coisa é aquilo que sai nas notícias, ou aquilo que é de tudo que nós escrevemos, aquilo que é colocado na notícia. Outra coisa é aquilo que nós escrevemos. Essa referência é uma referência a uma troca de correspondência, já depois da emissão do parecer do ICNF, que foi negativo, para a instalação de um parque eólico numa área de elevada sensibilidade ambiental, para a qual o projeto em concreto não identificou adequadamente os valores naturais em presença e que mereceu o parecer desfavorável do ICNF. Parecer esse que é público, está no processo de avaliação de impacto ambiental. Em sede de avaliação de impacto ambiental, na perspectiva da utilização do artigo 16 do regime jurídico, que permite ao promotor, em vez de ter uma declaração de impacto ambiental negativa, interromper o procedimento e fazer uma reformulação do projeto original que possa dar resposta àquilo que são as circunstâncias identificadas pela administração, não só pelo ICNF, mas por qualquer entidade que identifique problemas que obstam a que esse projeto possa ter uma aprovação, um parecer favorável, houve uma troca de correspondência que tinha uma lista extensa
circunstâncias que precisavam de ser melhoradas. E nessa lista extensa, que também, ela não sendo pública, faz parte do processo, portanto, qualquer cidadão, no âmbito do Código de Procedimento Administrativo, a pode pedir, e, portanto, nós podemos fornecê-la para ser do conhecimento público integralmente, tinha uma referência à necessidade de os operadores do radar que trava as pás das torres, os operadores do radar que travam as pás das torres, quando se aproximam bandos de aves, designadamente de espécies protegidas, tenham formação para que as possam reconhecer. E, portanto, não tenham necessidade de, por um lado, não travar as pás quando devem, ou de as travar quando não precisavam de o fazer. Pronto. Portanto, agradeço muito a pergunta porque me permitiu deixar este esclarecimento. Depois, só deixar aqui alguns números que eu acho que são úteis para que os seus deputados possam ter consciência. Nós, o ICNF foi reestruturado em 2019, houve uma fusão entre 2011 e 2012, mas ele só foi verdadeiramente reestruturado em 2019, foi regionalizado, foram criados, além da manutenção dos serviços centrais, a criação de 5 direções regionais, com a designação de diretores regionais e com a previsão de competências próprias para esses diretores regionais e, portanto, para que os próprios diretores regionais possam tomar decisões finais e a esmagadora maioria dos processos não tenham que vir a decisão a Lisboa, numa perspectiva de simplificação e de melhoria da eficiência das pronúncias. Nós, neste momento, conseguimos, face à circunstância original, até 2025, apesar de termos menos trabalhadores do que aquilo que tínhamos na fusão entre a Autoridade Florestal Nacional e o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, nós temos cerca de menos 8% de trabalhadores, aumentámos a tecnicidade e, portanto, temos mais capacidade. Aumentar a tecnicidade significa ter mais técnicos superiores e, portanto, conseguir, na esmagadora maioria dos processos, que são processos conduzidos com pronúncias técnicas do Instituto, conseguimos ter mais técnicos superiores, e continuamos sempre em recrutamento, apesar de termos menos trabalhadores do que tínhamos no passado, conseguimos acrescentar uma pequena diferença do ponto de vista da tecnicidade, da estrutura de recursos humanos do Instituto. Mas só para terem uma noção dos processos, nós temos em média, em processos de sobreira e azinheira, aproximadamente 8.300 pedidos por ano. 8.300 pedidos. Não estou aqui a pôr as podas, porque, resumidamente, o 169 de 2001, o regime jurídico do sobreiro e da azinheira, estabelece todas as condições que são necessárias cumprir para o sobreiro e para a azinheira, seja para as podas, seja para os cortes ou arranques, estejam eles secos ou decrépitos ou verdes, mas só para cortes ou arranques, sejam elas verdes, secas ou decrépitas, temos aproximadamente 8.300 processos por ano. Se olharmos para os 220 dias que tem o ano e o número e as visitas obrigatórias que são necessárias fazer, percebemos o esforço que o Instituto faz para conseguir responder em tempo a estes pedidos. Gostaria também de dar uma outra nota que tem a ver com o seguinte. Nós cumprimos os prazos. E quando eu digo cumprimos os prazos, eu não estou a dizer que não há nenhuma situação em que nós não façamos a emissão de um parecer fora do prazo. Mas a regra é cumprir os prazos. Nós gastámos, neste momento, no passado recente, aproximadamente 2,5 milhões de euros só a desmaterializar completamente todos os processos no ICNF, que tramitavam em papel. Nós temos em 2024 tivemos 83 mil entradas, só entradas, não são documentos, registámos 83 mil entradas e temos um número muito significativo de processos a correr em permanência.
Temos feito um esforço muito grande, acreditem, Srs. Deputados, e nós conseguimos mostrar-vos aquilo que temos feito em detalhe, para melhorar a forma como nos relacionamos com as autarquias, com os cidadãos. Nós desenvolvemos um sistema de informação, por exemplo, no caso do Sobreiro e da Azinheira, para que os cidadãos possam georreferenciar os sobreiros e as azinheiras que estão a pedir, sem ser necessário serem eles próprios a encontrar mapas ou a fazer outro tipo de esforços. E permitimos até que esses pedidos possam ser feitos por terceiros ou seus representantes, de maneira a que as pessoas que têm menos capacidade de acesso à informática, às ferramentas de internet, possam, por exemplo, dirigir-se a uma associação de produtores florestais, a uma junta de freguesia, a um balcão, e que possam aceder a esse sistema de informação para poderem também fazer esses pedidos. Neste momento, a esmagadora maioria dos processos que tramitamos em formato digital, num sistema de informação. Sistema de informação esse que é auditável, que recolhe toda a intervenção de todos os trabalhadores do Instituto nesses processos, e terminava, porque penso que estou no final do tempo, dizendo isto, Sr. Deputado. Nós cumprimos mesmo o Código de Procedimento Administrativo e, portanto, a forma como o ICNF intervém nos processos tem a informação, o parecer e o despacho. Tem a informação dos técnicos, informação técnica da qual eles são responsáveis, tem o parecer dos dirigentes intermédios e tem o despacho final de conclusão do procedimento ou do diretor regional ou de um outro membro do Conselho Diretivo quando ele detém competências para o fazer. E, portanto, todos os nossos processos, todos, sem exceção, são completamente auditáveis e todas as intervenções que existem em cada um dos pedidos, em cada um dos processos, estão todas desmaterializadas, digitalizadas e acessíveis para qualquer cidadão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E vamos dar agora início à primeira ronda. Terá ainda muito mais tempo para complementar o seu raciocínio. E agora vamos dar início à primeira ronda e tenho a indicação de que, pelo PSD, o Sr. Deputado Firmino Ferreira. Faz favor, a quem terá 7 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar todos os colegas das diferentes bancadas. Quero cumprimentar naturalmente o Sr. Engenheiro Nuno Banza e o Vice-Presidente do ICNF. Dizer que queremos aqui reafirmar que o bem-estar animal continua a ser, na presente legislatura, um dos temas que o Grupo Parlamentar do PSD tem trabalho e envolvimento bastante direto. Nunca é demais recordar que a primeira legislação nacional nesta matéria teve como mentor um deputado que até à legislatura anterior integrou esta comissão, o deputado Cristóvão Norte, e que o ex-deputado Jorge Paulo Oliveira, hoje assumindo funções de chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do PSD, foi o segundo subscritor. De realçar também, em jeito de curiosidade, que vários deputados da bancada do PSD e os seus colaboradores são de amigos, mas amigos de facto dos animais e inclusivamente têm várias adoções nestes centros de recolha e inclusivamente gostaria de dizer que a junta do qual eu sou cidadão também o fez e incentiva claramente todas as juntas a poderem participar nesta luta e nesta causa que é de todos. Gostaria aqui também de dizer que, não pretendendo de todo camuflar nada sobre o assunto que estamos a tratar, mas considerando que o assunto sobre o encerramento do canil municipal de Vila Nova de Foscoa se encontra em segredo de justiça, como acabamos de ouvir, resta-nos, portanto, agradecer todas as informações preferidas pelo engenheiro Nuno Banza e pelo seu vice-presidente do ICNF e aguardar pelo encerramento do processo e, posteriormente, proceder a uma análise detalhada. E para que não restem dúvidas, portanto, lamentamos claramente todas as ocorrências de maior ou de menor gravidade, sejam elas
em Vila Nova de Foscoa, sejam elas em qualquer outra parte do país, sempre que esteja em causa o bem-estar animal. Portanto, nós queremos que, de facto, este processo tenha a sua conclusão, que sejam tecidas, portanto, todas as conclusões referentes ao mesmo e, perante isso, nós estaremos disponíveis, naturalmente, para proceder a uma análise detalhada e, existindo matéria que carece de legislação, proceder à submissão de iniciativas que colmatem as falhas existentes. Do mesmo modo, acreditamos que deverá ser reforçada a comunicação junto de todos no sentido de promover boas práticas no cuidado dos animais. Era o que eu tinha a dizer e passo a palavra ao meu colega, se o Sr. Presidente permite. Faz favor, Sr. Deputado Hermano Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputadas, os Srs. Deputados e também os Srs. Presidente e Vice-Presidente do ICNF. Bom, no que respeita à matéria de transferência de competências, o Decreto-Lei 63/2025, de 7 de abril, responde à expressão pública em matéria de concentração numa única entidade das temáticas relacionadas com animais. O requerimento apresentado pelo PAN pretende, de alguma forma, auscultar as entidades intervenientes, neste caso do ICNF, nesta matéria, no sentido de perceber se existe uma adequação em termos de meios humanos e físicos para operacionalizar a estratégia de bem-estar animal. Eu recordo que foi em 2021 o Governo de António Costa que procedeu à transferência de competências da DGAV para o ICNF, deixando claro já na altura que não havia condições por parte da DGAV de desempenhar aquela missão que sabemos ser importante. Mas deixem-me também salientar que nunca como hoje existiu uma verba do Orçamento do Estado com um valor tão elevado como o do Governo atual para este domínio e que o Governo continua a legislar nestas matérias no sentido de promover o bem-estar animal e dotar as diferentes entidades nacionais de meios que o possibilitem materializar. Só para dar nota, no Orçamento do Estado em vigor foi atribuída uma verba de 14,5 milhões de euros para o apoio aos CROs, aos Centros de Recolha Animal, à promoção do bem-estar animal e também o apoio à esterilização. Face a esta informação, eu pergunto aos nossos convidados: os recursos humanos existentes hoje são suficientes para fazer face às necessidades para a operacionalização da estratégia nacional? Segunda questão: de que forma é realizada a atuação de monitorização e quais os procedimentos? Terceira questão: consideram que os meios técnicos devem ser reforçados e, em caso de resposta afirmativa, em que domínio? É verdade que os números que conhecemos hoje são efetivamente superiores superiores aos de anos passados, mas eu pergunto também se tal não resulta simplesmente do facto de haver maior conhecimento da realidade. O requerimento do PAN menciona o incêndio de Santo Tirso, que todos lamentamos, como é evidente, mas pergunto também quantos incidentes idênticos a este ocorreram no universo de canis nacionais. Por último, como asseguram que os canis respeitam as regras de bom funcionamento? Já sobre o requerimento da Iniciativa Liberal, após a audição depois daquilo que foi dito pelo ICNF e das respostas fornecidas às questões que, entretanto, foram sendo formuladas, questiono qual a estratégia que o ICNF entende dever ser adotada para minimizar os tempos de obtenção de licenças e de autorizações, que sabemos que às vezes são, de facto, muito demoradas. Mais do que os desafios pela disponibilidade de recursos humanos, considera a direção do ICNF que deveria marcar presença de forma mais próxima, contínua e permanente junto dos agentes rurais, no sentido de agilizar os processos. Eu vou dar aqui apenas um pequeno exemplo. Sabemos todos que, por exemplo, nas áreas protegidas,
Houve uma altura em que havia a figura do diretor, que estava permanentemente no território e que conseguia dar resposta efetiva de forma muito rápida. No dia de hoje, isso não existe e pergunto se não haveria necessidade também que esta presença mais permanente para conseguir dar resposta. Muito obrigado. Muito obrigado. Peço desculpa por exceder o tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava a palavra ao Sr. Presidente do ICNF, Engenheiro Nuno Banza, faz favor, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Não é por prática, mas eu aqui também se calhar começava pelo fim, porque a pergunta é, apesar de tudo, mais direta que o Sr. Deputado Hernani Dias me dirige em relação à questão dos diretores de áreas protegidas. Eu diria o seguinte: todas as formas orgânicas que permitirem ao ICNF estar mais próximo dos cidadãos, tomar decisões com circuitos de tramitação mais curtos e, portanto, também mais céleres e que respondam melhor às necessidades dos cidadãos, nós seremos favoráveis a eles. Não temos nenhuma orientação específica sobre o que é a melhor forma orgânica do Instituto, desde logo porque temos a convicção, e eu em particular, é uma opinião do Presidente do ICNF, a melhor forma orgânica dos diferentes organismos da administração pública é aquela que, a seu tempo e a cada tempo, melhor resposta der à sociedade, e tendo presente que a sociedade é um organismo vivo e que vai sofrendo evoluções, os organismos também devem acompanhar. E, portanto, nós vivemos muito bem com este modelo. Eu peço desculpa ao Sr. Presidente, eu não disse, mas eu tenho também comigo o meu colega Nuno Sequeira, que é o vogal responsável pela gestão do fogo rural, e a minha colega Sandra Sarmento, que é a diretora regional do Norte, do Instituto, que tem ambos assento no Conselho Diretivo, e eu diria que nós vivemos muito bem com uma estrutura orgânica que permite aos diretores regionais, nas suas regiões, fechar, concluir mais de 90% dos processos que o Instituto conduz. O que é, desde logo, uma grande vantagem. E, portanto, seja pela figura do diretor de parque ou por outra figura que o Governo entenda, ou que a Assembleia da República entenda ser mais adequada para estarmos mais próximos e tomar decisões mais que ajudem mais as pessoas e as empresas e as organizações e as outras organizações da administração pública, nunca merecerá a nossa oposição. Depois, quanto às perguntas concretas sobre recursos, aquilo que nós fizemos, no caso dos animais de companhia, foi recrutar dentro daquilo que nos foi possível e temos a convicção de que aquilo que fizemos na transferência de competências para a DGAV foi, efetivamente, tudo aquilo que nos era possível fazer. Inclusivamente, nós tramitámos para a DGAV, nós transferimos para a DGAV os nossos modelos de funcionamento e os nossos procedimentos, que, entretanto, tínhamos desenvolvido, para que a DGAV não precisasse de desenvolver esse tipo de ferramentas de raiz, as matrizes de avaliação de projetos, as bases de dados, tudo aquilo que era relativo à condução dos procedimentos no que aos animais de companhia diz respeito, nós transmitimos para a DGAV. Tendo presente que na origem, na transferência de competências da DGAV para o ICNF, nós não recebemos uma única pessoa, não tivemos reforço orçamental e não tivemos qualquer transferência de meios. Portanto, acreditamos que aquilo que fizemos à DGAV foi, de facto, o melhor que nós podíamos fazer e fizemos com natural boa vontade e completa disponibilidade. Sobre a pergunta de que estratégia é que estamos a adotar, Sr. Deputado, nós gastámos cerca de 250 mil euros do dinheiro dos contribuintes só a organizar o funcionamento do Instituto por processos e procedimentos.
de maneira que todos os trabalhadores saibam em cada processo quais são os passos necessários a que a lei obriga, quais são as consultas, quais são os procedimentos, quantos processos, ou seja, para não tomar muito tempo, a estratégia foi criar ferramentas para que os trabalhadores do ICNF possam desempenhar as suas funções no mais curto período de tempo possível, com a maior segurança possível e com uma preocupação que nós temos tido e que é uma preocupação muito premente sempre, que é garantir que a mesma pergunta que é feita ao Instituto sobre o mesmo assunto ou em matérias similares no Algarve tem a mesma resposta que tem no Norte. E, portanto, esta uniformização de procedimentos através da aprovação de normas, a aprovação de orientações técnicas, a aprovação de procedimentos concretos, tem efetivamente ocupado muito tempo e tem consumido recursos, mas que nós acreditamos que é o caminho certo para conseguirmos ter um organismo na administração pública que é completamente transparente e previsível e, portanto, as pessoas, o cidadão pode saber como é que o seu processo é avaliado, que juízo é que é feito sobre o seu processo e o que é ponderado e qual é a resposta que pode esperar desse processo. De facto, em relação à Foscoa, transmitimos a informação, Sr. Deputado Firmino Ferreira, transmitimos a informação que nos estava disponível. Também temos um conjunto de interações com o próprio processo e acreditamos que quando o processo for decidido em sede judicial, não só nós poderemos também partilhar com os Srs. Deputados aquilo que foi o relatório da visita dos médicos veterinários que fizeram a visita no caso da Direção Regional do Norte, quer todas as conclusões que tiraram. E eu penso que, genericamente, terei respondido à globalidade das perguntas, mas se não o fiz, Sr. Presidente, depois eu farei. Muito obrigado, Sr. Presidente. E darava a palavra agora à Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Boa tarde a todos. Cumprimentar, obviamente, o Sr. Presidente, Srs. Deputados e os nossos convidados, o Sr. Presidente do ICNF, Vice-Presidente, um cumprimento especial para a Diretora Regional do Norte e, portanto, vou iniciar a intervenção, obviamente, pelos maus tratos aos animais num alojamento ilegal em Vila Nova de Foscoa, referindo ou tentando identificar algumas possíveis fragilidades de todo este processo, ou seja, quem conhece as políticas públicas de bem-estar animal, que estão essencialmente também relacionadas com as políticas europeias para o bem-estar animal e que, portanto, Portugal transpõe muitas dessas medidas para a legislação portuguesa e existe da parte de há muitos anos uma preocupação especial, em particular também nos governos do Partido Socialista, com as políticas públicas que garantam o bem-estar animal, ou seja, qualquer destas situações são situações, quanto a nós, graves, que seriam evitáveis se pudessem ser conhecidas, identificadas e, acima de tudo, do conhecimento das entidades. Ou seja, existe aqui, segundo a avaliação que faço desta situação, nós não estamos a falar num centro de recolha oficial, nós temos municípios, nenhum município é obrigado a ter um centro de recolha oficial, existem muitos centros de recolha oficiais que são intermunicipais, e existem também centros de acolhimento que estão ligados a centros de recolha oficiais e, portanto, estamos aqui em relação à gestão, portanto, um centro de acolhimento pode ser gerido por uma associação de defesa animal, pode ser gerido por uma autarquia, neste caso, propriamente, julgo que existia um protocolo, um contrato interadministrativo entre aquilo que era a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. É bom também dizer-se que, em relação aos médicos veterinários municipais, há uma dupla tutela, ou seja, a Câmara Municipal tem a tutela dos médicos veterinários municipais e a tutela dos médicos veterinários municipais é a DGAV, ou seja, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.
Dizer-se duas questões. Obviamente que quem fala depois do Presidente e do Vice-Presidente apresentarem algumas respostas, tem vantagens, tem algumas desvantagens, porque havia aqui uma pergunta que eu gostaria eventualmente de fazer, que teria a ver com o facto da própria candidatura ser uma candidatura para um centro de recolha oficial, ser uma candidatura para um centro de acolhimento, ser uma candidatura para remodelação de instalações, ser uma candidatura para a construção de novo de uma infraestrutura municipal, ou seja, isto no fundo para tentarmos também perceber, sob o ponto de vista da resposta que os próprios municípios conseguem dar na recolha, porque as respostas são sempre deficitárias. Nós sabemos que o abandono animal é completamente desproporcional em relação àquilo que são as adoções. As esterilizações continuam a ser uma prática comum, mas que demoram o seu tempo e, portanto, aquilo que eventualmente o ICNF teve em mãos e agora novamente a DGAV foi certamente um grande desafio, porque evidentemente que o bem-estar animal e as condições de tratamento dos animais, sem falar, obviamente, na questão do médico veterinário municipal e das suas responsabilidades, porque isso cabe à ordem dos médicos veterinários avaliar essas também responsabilidades, para além de todo o processo judicial. Depois, passando para a fase em que há transferência de competências, a questão que eu tinha era também o que é que a DGAV passou quando foi da passagem ao ICNF, isso já foi respondido, mas gostaria de tentar saber se realmente o ICNF continua a acompanhar algumas matérias. Isto porquê? Porque houve transferência de recursos humanos, houve transferência de procedimentos, ou seja, se há uma comissão de acompanhamento desta aplicação, desta operacionalização de todas estas matérias, que eu acho que são fundamentais para que não haja vazios naquilo que diz respeito às políticas e à adaptação de políticas de diferentes organismos, são organismos completamente diferentes, relativamente a estas matérias. Eu tenho a certeza que tanto o ICNF como a DGAV trazem aportes diferentes à matéria do bem-estar animal. Tenho a certeza que houve melhoria em relação a algumas situações, mas também tenho conhecimento de algumas situações em que a operacionalização no terreno, até junto dos municípios ou dos médicos veterinários municipais, não existe esta proximidade que eventualmente a DGAV terá e, por isso, gostaria de ter essa resposta. Relativamente ao requerimento, à monitorização, à comunicação, à celeridade dos próprios processos, eu gostaria de uma forma muito genérica questionar, até porque é importante nós percebermos como é que a Assembleia da República e nós próprios aqui na Comissão de Agricultura e Mar conseguimos perceber o que é que o ICNF precisa de estar dotado para conseguir, para além das ferramentas tecnológicas, para além da proximidade com os cidadãos, para além das direções regionais, que no fundo são aquelas que mais proximidade têm com os municípios, como é que nós poderemos dar mais eficácia aos processos, dar a celeridade, mas sem comprometer a qualidade técnica dos próprios parceiros técnicos, que são evidentemente da responsabilidade de cada um. Estava aqui a controlar um tempo, o Sr. Presidente, e tinha 6 minutos. 6 minutos e, por isso, já ultrapassei uns segundos e agradeço. Muito obrigado, Sra. Presidente. E dava agora a palavra ao Sr. Presidente do ICNF, Engenheiro Nuno Banza, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Júlio Rodrigues. Eu, com a autorização do Sr. Presidente, depois, sobre aquelas questões mais concretas das esterilizações, eu pedi aqui ao meu colega Paulo Salsa para poder responder. Mas concordar, Sr. Presidente, eu dava já aqui algumas notas que me parecem importantes. Nós temos feito efetivamente um esforço muito grande, não temos tido muita preocupação em divulgá-lo, não é que isso não significa nada, significa só que nós de facto não temos feito nenhum esforço muito grande em divulgá-lo, mas temos feito um esforço grande em melhorar o desempenho do Instituto. E podemos detalhadamente
e reportar-nos a muitas dessas coisas. Mas talvez, porque é uma oportunidade rara poder falar para os senhores deputados, talvez eu me permitisse dar-vos aqui 2 ou 3 exemplos de como, talvez não à Assembleia da República, ou seguramente não à Assembleia da República, mas nesta diferença entre o Estado e o Governo, nós estamos do lado do Estado, teremos que cumprir naturalmente aquilo que o Governo e que a Assembleia da República decide, mas só para terem uma ideia da diversidade de assuntos em que os técnicos do Instituto, sobre o que os técnicos do Instituto se debruçam. No passado muito recente, nós recebemos um pedido para uma pronúncia do ICNF sobre um casamento na praia de Almograve. Um casal pretende casar-se na praia de Almograve e o ICNF tem que se pronunciar sobre isso. Mas também recebemos um pedido de pronúncia sobre um concerto na Ilha da Fuseta. Um concerto de um guitarrista de guitarra portuguesa, convidado pela comunidade da Ilha da Fuseta, e o ICNF também tem legalmente que se pronunciar sobre isso. Assim como as festas do Faralhão, que ocorrem nos limites da Reserva Natural do Estuário do Sado. E, portanto, o ICNF também tem que se pronunciar sobre as festas do Faralhão. Mas a mais singular é a de que a Orquestra Sinfónica de Lisboa vai no próximo dia 11 de outubro atuar ao Carnegie Hall em Nova Iorque. E um dos arcos do violino tem marfim. E, portanto, o ICNF também tem que emitir uma licença para que o arco do violino, do violinista da Orquestra Sinfónica de Lisboa, se possa deslocar a Nova Iorque para tocar na Sinfónica de Lisboa. Isto para dizer o seguinte: todas estas matérias que aqui estão referidas têm referência legal, ou seja, em todas elas existe um preceito legal que obriga o ICNF a pronunciar-se. Portanto, eu não gostava de perder esta oportunidade de vos deixar esta panóplia diversificadíssima de circunstâncias em que o Estado, através do ICNF, é chamado a intervir na sociedade. E, portanto, sem formular nenhum juízo sobre isto, eu deixo-vos apenas esta nota como uma ilustração da enorme diversidade de matérias que o ICNF gere na sociedade portuguesa. Tendo presente que, de facto, aquilo que tem sido a nossa maior preocupação tem sido garantir que os cidadãos, as empresas que nos fazem pedidos possam ter, primeiro, uma resposta rápida, célere e compreensível, e aquilo para que estamos a caminhar, depois passava já aqui a palavra ao meu colega, mas aquilo para que estamos a caminhar é para que no futuro próximo, os cidadãos e as empresas que nos pedem pronúncias possam acompanhar, através do sistema de informação, possam acompanhar a tramitação dessas pronúncias. E possam acompanhar e saber, quando nos perguntam, quando nos fazem um pedido, saber o que é que acontece a esse pedido e qual é o prazo expectável da sua resposta. Mas, obrigado, Sr. Presidente. E o Dr. Paulo Salsa, faz favor. Sim, só então para responder à parte relativa aos animais de companhia à Sra. Deputada Júlia Rodrigues, dar nota, efetivamente, relativamente a Foscoa, a candidatura era para a construção de um centro de recolha oficial de raiz, já tinha sido, de alguma maneira, dito por nós, e receberam a totalidade do apoio que estava disponível na altura, que foram os tais 220 mil euros, e dizer que, efetivamente, a questão relacionada com as externalizações foi aposta sempre do ICNF nos anos em que teve a competência. E deixe-me dar alguns números que me parecem um bocadinho impactantes para o caso em concreto.
Nós, em 2021, financiámos 28.990 esterilizações, com um apoio público no valor de cerca de 908 mil euros, e em 2024, para se perceber a evolução, financiámos qualquer coisa como 64.458 esterilizações, com um apoio público total de 3.126.000. Ao longo dos 4 anos em que tivemos a competência e que lançámos os apoios, fizemos qualquer coisa, ou financiámos qualquer coisa como 180.342 esterilizações, para um apoio de cerca de 7.582.000 euros. Dar nota que, obviamente, isto é o esforço de todos os municípios e todas as organizações de defesa animal, e dizer que isto são esterilizações efetivamente realizadas, porque todas estas esterilizações, para terem sido financiadas, tiveram que ser restadas no SIAC, portanto, no Sistema de Informação dos Animais de Companhia, e, portanto, sem lá estarem restadas, para se garantir as questões relacionadas com os duplo financiamentos, com as questões das sobreposições, não apresentação o mesmo animal por parte de 2 entidades, isto é assim garantido e, portanto, todos os números que aqui estão são completamente traceáveis e, portanto, fidedignos. Portanto, era isto que eu queria... Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo Salsa. E não temos connosco nem o LIVRE, nem o PCP, nem o CDS-PP, nem o JPP neste momento, pelo que vamos passar de imediato à segunda ronda e, para tal, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, que tem até 2 minutos para a sua questão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente do ICNF, eu acabei de ficar estarrecido com a sua última intervenção, Sr. Presidente. Então, Sr. Presidente trouxe-nos aqui uma quantidade de pedidos estapafúrdios e o seu tom de voz era exatamente esse, dando conta que o ICNF tem que se pronunciar se o Zé e a Maria se quiserem casar na praia, que se tem que pronunciar das festas do Farelhão, que se tem que pronunciar se o arco do violino com marfim da Orquestra Sinfónica de Lisboa for para Nova Iorque, mas depois o que é que o Sr. Presidente disse? Disse que não queria acabar com isto. Não. O que queria era fazer mais um sistema para acompanhamento da tramitação destes processos. Ó, Sr. Presidente, desculpe, mas o que tem que acontecer é acabar com estes pedidos ridículos e com este emaranhado legal sobre o qual o ICNF está subjugado. E é por isso que o ICNF não funciona. Mas o Sr. Presidente, eu acho que ainda tem o poder de despachar ou já não consegue exarar despacho? Está com alguma incapacidade de competências? Não tem? O Sr. Presidente pode despachar que nestes casos e em casos similares que seja dada uma aprovação tácita dos serviços e que os seus funcionários não tenham que ficar emaranhados nesta confusão total. Portanto, eu não percebo, sinceramente, de que é que se queixa. E depois também não percebo outra coisa. O Sr. Presidente veio aqui dizer assim, nós cumprimos os prazos. Olha, eu trago-lhe aqui uma notícia de janeiro de 2023. ICNF admite atrasos nas indenizações a agricultores por prejuízos causados pelos lobos. Prejuízos causados pelos lobos podem demorar até... Aliás, as indenizações podem demorar até 1 ano. E agora, mais recentemente, em fevereiro de 2024, o SINFAP, que é o Sindicato da Função Pública, diz que ICNF não fez o pagamento total do apoio referente a 2023 às equipas de sapadores florestais e que, nesta altura, em fevereiro, ainda não tinham sido lançados os concursos que deviam ser lançados para que os nossos sapadores florestais pudessem trabalhar para prevenir os fogos do verão desse ano. Como é que o Sr. Presidente quer que os nossos sapadores consigam combater e prevenir os fogos quando se atrasa a lançar estes concursos e se atrasa nestes pagamentos? O Sr. Presidente não sente responsabilidade na calamidade que aconteceu nos fogos este ano? É que neste ano também existiram atrasos no pagamento total dos apoios referentes às equipas de sapadores de bombeiros. Ainda hoje de manhã eu estive a reunir com a Federação das Associações Florestais Portuguesas que me deram conta exatamente disso, do enorme atraso de 3 a 4 meses no pagamento dos apoios dos concursos para os sapadores florestais. Muito obrigado. Sr. Presidente, não venha aqui queixar-se, ponha, mas é a muito, sua instituição muito obrigado. Porque senão ainda lhe vai acabar o mesmo, ainda lhe vai acontecer o mesmo que aconteceu ao IFAP, que foi destituído na semana passada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O institucionalismo também obriga a respeitar os tempos. Peço-lhe imensa desculpa, mas... Senhora Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa que há pouco não cumprimentei os senhores coordenadores regionais, mas de onde estava não estava a ver e, portanto, por lapso meu não foram cumprimentados. Em relação ainda ao canil de Foscoa, há uma dúvida que há pouco depois não coloquei. A partir do momento em que houve o encerramento, que medidas, pelo menos até que a tutela permaneceu no ICNF, foram adotadas para garantir que qualquer animal sinalizado no concelho possa ser reencaminhado ou para uma associação ou para um centro de recolha oficial de um concelho limítrofe, porque, independentemente do processo judicial em curso, é preciso garantir que existem procedimentos que sejam adotados sempre que alguma circunstância desta natureza aconteça. Depois, por outro lado também, ainda em relação ao mesmo, e bem sabendo que há uma questão de segredo de justiça, mas não nos parece que isto se prenda de forma nenhuma com isso. Se houve substituição do médico veterinário municipal, se foi nomeado algum outro, tendo em conta que houve uma acusação que envolveu as várias entidades da autarquia, desde o Presidente da Câmara, ao Presidente da Junta, ao médico veterinário municipal, e como tal importa perceber se neste momento a autoridade veterinária é uma outra que não alguém envolvido diretamente na gestão do centro de recolha. E há pouco eu perguntei dos avisos e também foi uma das questões que acabou por não ser tão explorada, porque eu sei e tenho acompanhado ao longo destes anos a dificuldade da atribuição dos avisos, seja porque muitas das vezes há uma delonga muito grande por parte do Ministério das Finanças em libertar as verbas para que as instituições, seja a DGAF, seja o ICNF, possam publicitar os mesmos. Creio que em 2024 chegou a ser o próprio ICNF a adiantar o dinheiro da sua verba e, portanto, gostaria também que esclarecessem em relação a isso, se foi o Governo que efetuou esse pagamento ou se efetivamente o pagamento via a verba que estava prevista no Orçamento do Estado para esse mesmo efeito, ou se a mesma teve que sair de algum outro bolo orçamental, e quais foram as razões que têm sido apontadas para os atrasos sucessivos na atribuição dos avisos, porque parece-nos que a melhor forma de efetivarmos, e também gostaria que esclarecessem em relação a isto, se acham que é necessário rever critérios de atribuição, os próprios montantes, porque ainda há um longo trabalho a fazer em Portugal em matéria de bem-estar animal. Eu sei que o bem-estar dos animais de companhia saiu da vossa competência, têm a proteção das espécies selvagens, também foram afetadas pelos incêndios, mas gostaríamos de perceber esses critérios. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista as respostas que foram dadas e os esclarecimentos que foram obtidos. Dizer que tinha aqui mais duas questões que gostava de assinalar, que este é um problema, obviamente, do país, que é a questão dos médicos veterinários municipais. De facto, muitas das competências, e é por isso que estou a questionar-vos relativamente a esta questão, apesar de não ser da vossa tutela, nós temos, ao longo dos anos, tido muitas autarquias que não têm um médico veterinário municipal certificado e pela DGAF e que, portanto, esta é uma questão que eu julgo que é fundamental também, muitas vezes, para, como falava há pouco a deputada do Chega, a atribuição, o reporte de dados, mesmo o acompanhamento das esterilizações, fazer isso através das associações de municípios ou através das próprias câmaras municipais, mas sempre com a qualidade técnica que o médico veterinário municipal assegura sempre que existe, porque tem competências muito próprias, quer a nível de segurança alimentar, quer também a nível de bem-estar animal e também da implementação das políticas públicas nesta matéria. Depois, dizer que esta proximidade com os municípios de que falavam é fundamental para que, de facto, as competências também do ICNF tenham a mais-valia também na prossecução do interesse público e depois deixar também aqui uma questão que também acho que é importante também para saber a vossa opinião relativamente às associações de proteção animal. Nós, efetivamente, temos muitas associações de proteção animal que fazem um trabalho brilhante,
que muitas vezes substituem ao Estado relativamente à proteção animal, à questão do tratamento dos próprios animais, mas eu tenho consciência de que existem muitas dificuldades também dos próprios municípios para fazer face a despesas acrescidas nesta matéria, não só em relação à alimentação, mas também em relação às infraestruturas necessárias para o acolhimento dos animais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Aproveito para cumprimentar o Sr. Deputado Alfredo Maia, que agora se junta a nós, sei que estava noutra comissão, e perdeu a primeira ronda, mas tem direito à segunda ronda, 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e especialmente os nossos convidados e justamente gostaria de pedir desculpa por só agora poder comparecer, mas estive de facto noutra comissão a apresentar e a defender iniciativas do PCP. Eu perdi seguramente muito do que já disseram, mas prometo ouvir a gravação. Eu gostaria de, enfim, porventura já responderam a esta questão, mas eu gostaria de a colocar em todo o caso. A questão essa que tem a ver com um instrumento que nos parece fundamental para o exercício da missão de qualquer organismo, isto é, se o ICNF possui os meios humanos adequados para o exercício da sua missão, da sua responsabilidade, que é muita e é diversificada, não só em termos de competências, mas também no território. Ora, como sabem, suponho que sabem, o PCP tem vindo a defender ao longo dos anos o reforço de meios para o ICNF e, em particular, para as áreas protegidas, mas também para os serviços de extensão florestal. Ora, mas justamente é importante lembrar que para este ano, para o ano que está em curso, o Governo propôs uma redução do mapa de pessoal do ICNF de 2.343 trabalhadores para 1.959, quando este Instituto já tinha em falta, se as nossas contas estão corretas, 888 profissionais. E, portanto, gostaria que elaborassem um pouco sobre isto, qual é a dimensão adequada, qual é a carência de profissionais aos mais variados níveis. Gostaria também de recordar que, em sede de discussão do Orçamento do Estado para 2025, o PCP propôs que o mapa de pessoal do ICNF fosse aumentado em 20% no que diz respeito ao número de técnicos, incluindo técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, vigilantes da natureza e sapadores bombeiros florestais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Presidente do ICNF, o Engenheiro Nuno Banza. Tem até 8 minutos que pode partilhar, se assim o entender. Muito obrigado. Se o Sr. Presidente concordar, sim, eu com gostava certeza, de dar aqui a palavra ao meu colega Paulo Salsa, Dr. para ele Paulo responder às Salsa, questões faz mais favor. específicas de bem-estar animal e depois... Obrigado. Então, relativamente às questões que foram colocadas pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, como é que nós conseguimos garantir que depois do encerramento daquele alojamento não havia mais animais a serem para lá encaminhados? Nós fizemos diversas visitas ao local. Nós, antes de prepararmos esta audição, também incumbimos técnicos nossos para verificar que efetivamente não havia animais, e desde que foi decretado o encerramento daquele estabelecimento, alojamento, mais nenhum animal, pelo menos que nós tivéssemos verificado, e fomos, pelo menos pelo que eu tenho aqui, mais 3 vezes ao local, nunca foi encontrado qualquer animal. Depois, sobre a questão da dificuldade dos avisos, do lançamento dos avisos, efetivamente, enfim, há alguns atrasos, eu não diria tanto nas questões relacionadas com orçamento, mais de fecho com aquilo que se pretende
tendo por base sempre os avisos do ano anterior. O que é que eu quero dizer com isto? E entroncando já um bocadinho com a deputada, que aquilo que as perguntas que a senhora deputada Júlia Rodrigues, de alguma maneira, fez, o que é que nós poderíamos fazer diferente para melhorar, nós tentámos sempre isso de ano para ano, que foi simplificar os processos. A senhora deputada há de se recordar que o primeiro ano que lançámos avisos, havia um conjunto de avisos que as organizações de defesa animal, por isso simplesmente nem sequer eram elegíveis. E nós fomos fazendo esse caminho, fomos evoluindo, aproximando aquilo que é as verdadeiras necessidades, seja das organizações de defesa animal, seja dos municípios, para ir ao encontro daquilo que nos era dito. E era dito aonde? Certo, também se recordará, porque até já o enunciou nesta audição, os workshops que nós fazíamos todos os anos, exatamente, que na prática eram um prestar de contas do ICNF relativamente àquilo que era as questões dos avisos, mas também para ouvir que sejam as organizações, sejam da defesa animal, sejam os municípios, daquilo que são os contributos para melhorar aquilo que tinha vindo, que estava a ser efetuado. Depois, sobre o bem-estar animal, os apoios que são dados, só dar nota de que, pronto, e para terminar, que durante estes 4 anos, que também parece um número que é impactante, o ICNF disponibilizou com execução financeira cerca de 31 milhões de euros para implementar as políticas de bem-estar animal nas suas mais diversas formas. Seja a questão da construção de centros de recolha oficial, a modernização, a questão das despesas médico-veterinárias que também foram financiadas, a questão da identificação animal, a questão das esterilizações e depois, uma coisa que a senhora deputada Júlia Rodrigues também colocou, com cerca destes 31 milhões, com cerca de 1,1 milhões de euros para despesas com associações com produtos veterinários e apoio a detentores de animais com carências económicas. E, portanto, também isto, de alguma maneira foi feito. Portanto, enfim, são as contas que nos oferece. Muito obrigado. Faça favor, Sr. Presidente. Tem ainda mais 5 minutos. Muito obrigado. Eu vou tentar responder às outras questões, não sei antes de dar aqui 2 notas adicionais. A senhora deputada Cristina Rodrigues tinha feito a pergunta como é que nós, e eu por lápis peço desculpa, não respondi, como é que nós verificávamos os apoios em concreto. Todos os apoios que nós atribuímos são verificados através do SIAC, portanto só pagamos atos médico-veterinários praticados por médico veterinário, que só o médico veterinário é que pode fazer o registro no Sistema de Informação de Animais de Companhia e, portanto, implementámos um sistema de cruzamento de informação entre a definição, os pedidos de apoio que nos eram feitos, porque isto começa logo com o pedido do apoio. Nós divulgámos junto, quer das autarquias, quer das associações de defesa animal, que precisavam de recolher a informação concreta em cada um dos pedidos de pagamento de esterilizações do número do chip do animal, porque só assim é que era possível verificar por cruzamento com o Sistema de Informação de Animais de Companhia qual era, se de facto o animal tinha sido esterilizado e em que data é que isso tinha acontecido, se de facto, e portanto, tendo essa circunstância, consegue-se verificar e é auditável que foi um médico veterinário que registou no Sistema de Informação de Animais de Companhia o ato médico-veterinário de esterilização que o Estado vai compartilhar. Portanto, eu peço desculpa, não tinha respondido isto na ronda anterior e porque me passou aqui nas minhas notas. Peço desculpa. Depois, também dar nota que uma outra nota que também gostava de deixar, que é nós fizemos também, designámos um elemento do ICNF para fazer a ligação com a DGAV, para garantir que não só entregávamos tudo aquilo que era para entregar e passávamos todos os processos que tínhamos a passar, e eu não falei há pouco, mas vou dar aqui também nota, também estão aqui neste pacote os processos de contornação, que tinham vindo da DGAF para serem instruídos, e são milhares deles, tinham vindo da DGAF para o ICNF para serem instruídos, e
foram depois devolvidos aqueles que não estavam em exterior ou que estavam em tramitação. E, portanto, o que nós optámos por fazer foi designar um elemento de ligação no ICNF que tem estado a trabalhar com a DGAV. E a trabalhar com a DGAV no esclarecimento de dúvidas sobre a abertura dos avisos, o sistema de informação que nós próprios usávamos para a avaliação das candidaturas. E, portanto, acreditamos que, ou melhor, a nossa preocupação não foi de todo passar as competências e fechar o assunto. Nós temos continuado a acompanhar e, portanto, é importante dar esta nota porque foi também um esforço que fizemos. Sobre recrutamento, mapa pessoal do ICNF, há uma questão relevante que eu gostava de dar nota, que é, nós em determinadas matérias temos tido uma grande dificuldade de recrutamento, sobretudo na Força de Sapadores Bombeiros Florestais. Nós abrimos já vários avisos e não temos conseguido recrutar o número de candidatos, o número de trabalhadores dos avisos que temos vindo a abrir. Isso também nos aconteceu no caso dos assistentes operacionais. Nós também abrimos muito recentemente, além de termos aberto um aviso, já um segundo aviso para a Força de Sapadores Bombeiros Florestais, que fechou há muito pouco tempo. Também abrimos um aviso, já um segundo aviso para assistentes operacionais, que também não tinha, fruto de um conjunto de vagas que tinha ficado por preencher já no aviso anterior. E temos tido uma grande dificuldade de recrutamento. Tendo presente que os trabalhadores que nós estamos a recrutar são essencialmente trabalhadores que são recrutados para o interior, para os sítios onde nós temos maior intervenção, e estamos perante a circunstância de facto, no interior haver um menor número de base de recrutamento. A base de recrutamento é mais pequena e, portanto, como a base de recrutamento é mais pequena, também temos uma maior dificuldade em recrutar trabalhadores. Depois... Para concluir... Sr. Presidente, eu peço desculpa. Depois, uma nota final para reforçar a ideia de que temos feito um esforço muito grande para melhorar o desempenho global do Instituto, para criar ferramentas, para investir não só em tecnologia, mas também na formação dos trabalhadores. E, portanto, já percebi que já ultrapassei bastante. Peço desculpa, Sr. Presidente. Depois muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, a todas as que o acompanham. Muito obrigado pela vossa participação e vamos agora fazer aqui um intervalo de 5 minutos para receber os nossos próximos convidados, que é a GNR.